início a mais uma coletiva de imprensa com o Rodrigo Santana. Agora a gente vai iniciar com a pergunta. Boa noite, professor Rodrigo Santana, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Mestre na Área. Eu queria que você falasse sobre o Wellington Silva, né? Se ele realmente sentiu alguma coisa. E assim, esse campeonato é um campeonato muito de tiro curto, né? Vocês ganharam os 2 primeiros jogos e jogar aqui contra o Botafogo realmente uma derrota é previsível assim pelas circunstâncias, né? Gramado sintético e também a qualidade do time no Botafogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre como está o psicológico dos jogadores agora no vestiário após essa derrota, porque o time tinha tido 2 sucessos no campeonato e que você falasse também um pouquinho se o Wellington Silva, perdão, sentiu alguma coisa. Obrigado. Boa noite, Marcos. Infelizmente, o Wellington sentiu, né? Ele tem um probleminha de cartilagem ali no joelho e esse tipo de gramado, né, sempre dificulta para o jogador, né, que sempre treina e trata, joga e trata e vem e quando pega um gramado sintético ele sente um pouquinho mais o impacto. Ele quase saiu dentro do primeiro tempo, só que para a gente não perder um tempo, ele foi valente e se sacrificou até o intervalo, né? O grupo chega um pouco chateado dentro do vestiário, né? Como a gente estava conversando, porque a gente acabou tornando o jogo difícil, né? Acredito que se a gente conseguisse concluir em gols ali aquelas chances que a gente criou logo no início do jogo, no momento que o Botafogo ainda estava frio na partida, eu acho que eles teriam que fazer um esforço maior, se desgastar mais ainda, né, para entrar dentro do nosso sistema defensivo, né? Mas como você mesmo falou, e a gente falou ali no vestiário, tira muito curto do campeonato, não tem muito o que lamentar, é recuperar esses atletas aí do jogo de hoje, trabalhar muito em cima do vídeo, ver o que faltou, ajustar, né, corrigir os erros e já pensar no próximo adversário. Obrigado, professor. Agora uma pergunta do Thiago do Voltaço Notícia. Pastor Thiago, na sua opinião, qual foi o fator principal de hoje para a primeira derrota do Voltaço? Bom, Pastor Tiago, boa noite. Eu acredito que faltou a gente fazer o gol logo no início. Tivemos duas grandes oportunidades e desperdiçamos. Não dá para desperdiçar contra clube grande, né? E aí o Botafogo foi ganhando confiança, né? Foi aquecendo mais, ganhando o ritmo de jogo, né, que eles precisam, e o nosso time baixou um pouco mais as linhas, deu um pouquinho mais de espaço, mas mesmo assim o sistema defensivo estava trazendo muita dificuldade para o Botafogo entrar, né? No segundo tempo ali, eu acho que faltou, na verdade, ali a gente faltou um pouco de concentração, uma vez que essa jogada do Montoro ali a gente estava muito preparado para isso, a gente estava anulando, eu acredito que no primeiro tempo o Montoro, não sei se chegou a dar algum chute no gol, e nessa lacuna aí que a gente deixou no momento de descontração, o jogador foi muito feliz e com muita técnica conseguiu colocar no canto ali do Avelino, né? A gente tentou reagir, mudamos, trocamos o sistema, mudamos alguns jogadores, mas infelizmente todos os contra-ataques que a gente conseguiu encontrar, inclusive com superioridade numérica, a gente acabou desperdiçando, errando passe. Rapaziada, acredito que não teve a parte técnica tão apurada devido à bola estar mais rápida, né? Não está adaptado ao gramado, sentiram um pouco, mas é corrigir e voltar a somar ponto. Quem quer classificar não pode ficar mais de 2 rodadas sem somar ponto. Outra pergunta do pastor Thiago, sobre a escalação inicial. Você colocou o Bruno Barra na zaga, deixando o time com apenas um volante de marcação, Denner, e 2 meias ofensivos, PK e Wagner. Qual era a ideia com essas mudanças? Bom, na verdade, a gente manteve o que a gente fez contra o Flamengo, o jogo do Flamengo. A gente trouxe o Barra ali dentro dos zagueiros, hora dentro dos zagueiros, tem momentos que ele sai como volante, então a gente fica variando ali no 3-4-3, um 4-3-3, e a gente não ficou apenas com um volante, a gente ficou com dois, né? O Wagner é volante, então a gente tinha o Denner e o Wagner como volante, né? Então o retorno do Marquinhos, que fez um grande jogo, é experiente, conhece o Campeonato Carioca, contra o Boa Vista, houve o retorno dele, né? A lacuna que foi aberta foi pelo lado esquerdo, né? E como a gente não está jogando com lateral, a gente está jogando como ala, a gente optou pelo MV
com a ala esquerda para fazer uma dobra com o Marquinhos, uma vez que são dois jogadores rápidos, habilidosos, né, para tentar dobrar contra o Vitinho ali. Essa foi a estratégia que a gente optou. Agora uma pergunta do Samuel, do Voltaço Insider. Hoje o Volta Redonda entrou ligado, tendo 3 ótimas chances, até gol anulado. Para você, qual foi o fator crucial para essa derrota, o qual tivemos apenas 30% de posse de bola? Eu acredito que a gente mobilizou bem a equipe, preparou para esse jogo, iniciamos bem, bastante concentrado, mas no momento que a gente perde esses gols, o nível de confiança baixa, né? Então acho que mentalmente a equipe sentiu essa falta de gol, uma vez que depois a gente teve dificuldade para retornar, para entrar no Botafogo, e fez com que tirasse a confiança do nosso ataque, né? Só no final aí que a gente voltou a optar, a finalizar de fora da área. Então acho que foi muito mais mentalmente, a gente recuou, deu mais campo no Botafogo, mas isso é natural, é uma equipe de Série A, com jogadores com nível muito alto, e seria inevitável eles terem muito mais posse de bola aqui, uma vez que nossa proposta era roubar e contra-atacar. Agora uma pergunta do Márcio Moura, do Voltaço Notícias. Boa noite. A entrada do Bruno Barra como zagueiro foi uma opção técnica, pois as 2 partidas ele veio bem, fazendo dupla de volante com o Denner. Qual o nome? Márcio Moura. Márcio. Boa noite, Márcio. Na verdade, os 3 jogos o Bruno Barra jogou no mesmo lugar, entre o Adel e o Rafael. E os 2 volantes foi Denner e Wagner, né? Então, eu acredito que a leitura dele aí no jogo não foi o que aconteceu, né? Então a nossa estratégia de jogo mais ou menos, a gente pensa, porra, o time que ganha não se mexe, né? Então a gente não pode dar crédito a esse posicionamento. Você pode rever o tape aí que o Barra, ele fez esse posicionamento aí entre os zagueiros, e ele também tem a leitura para sair na hora certa para construir. De quem é? Agora uma pergunta do Josias Muniz, sou repórter dos Setoristas. A minha pergunta é para o técnico Rodrigo Santana. Contra o Flamengo, o clube conseguiu impor na partida, mas contra o Botafogo não. O que acabou faltando hoje? Foi o que eu venho afirmando. Acredito que aquele gol daria muito mais confiança para a gente no início. Esse gol acabou, além de não fazer o gol, acabou tirando nossa confiança. No momento que tira a confiança e o adversário percebe que está jogando dentro de casa e o outro time está sem confiança de trabalhar a bola, começa a rifar a bola, sobe a marcação, pressiona as linhas e dificulta o jogo para a gente. Isso aí a gente precisa trabalhar, a equipe sob pressão, né, entender o jogo, ter mais a posse de bola, que a gente mais pedia. Os atacantes virem participar mais do jogo, para a gente ter um pouquinho mais de posse de bola, para ir ganhando confiança novamente. Acredito que faltou isso, a pressão do Botafogo foi muito forte ali, estão de parabéns, e a trabalhar para corrigir isso daí, ajustar e voltar forte para o próximo jogo. Outra pergunta do Voltaço Notícias. Você acha que hoje a prioridade de contratação seriam 2 laterais, sendo esquerdo e direito? Sim, a diretoria segue monitorando os jogadores, até conversando. É inevitável que a gente... eu acredito que lateral esquerdo não, porque a gente tem 2, a gente precisa recuperar esses 2 atletas aí que fizeram muita falta. Lateral direito, eu acredito que a gente precisa buscar. No momento a gente está com o Elton, e nos 2 jogos, não sei se vocês perceberam, a gente acabou improvisando o Juninho ali, que o Juninho na verdade é um volante. Mas a gente segue monitorando e com muita atenção para trazer os jogadores com fibra, que venham para competir, porque a gente precisa seguir atuando e a gente sabe quanto é difícil o Campeonato Carioca. Rodrigo, analisando bem os 2 jogos anteriores que o Volta Redonda fez, somando mais esse, a equipe competiu tanto contra o Boa Vista quanto com o Flamengo e chegou aqui hoje, criou oportunidades, também competiu com o Botafogo. Como que você vê esse comportamento do Volta Redonda nesses 3 primeiros jogos e como que você espera que seja a postura do time já diante do Nova Iguaçu, que é mais uma partida importante para o campeonato? Boa noite, Bruno.
Muito boa pergunta, boa colocação também. A equipe competiu demais com o mesmo sistema, não tomamos gols. A gente fez 3 jogos treinos antes da estreia, não tomamos nenhum gol. Os 2 primeiros jogos não tomamos nenhum gol. Hoje foi a vez que o adversário, que o Avelino teve que fazer algumas defesas. Eu acho que a equipe se comportou muito bem em competir, em brigar e lutar, só que eu vejo que hoje faltou ter mais a posse de bola, se apresentar mais para o jogo, né? Eu acho que faltou, acho que a equipe desgastou muito em querer marcar e no momento de ter a posse de bola ficou faltando, mas isso faz parte, não dá para jogar bem todos os jogos, ainda mais diante de um adversário tão forte quanto o Botafogo, mas não foge do controle não, eles estão com muito crédito em relação a isso. Primeiro jogo a gente perdeu um jogador também no primeiro tempo e souberam sofrer, souberam se defender. Contra o Flamengo tivemos a vantagem no primeiro tempo. Hoje a gente não soube explorar, né? A nossa ideia aqui era, a partir do momento que o adversário tivesse tomado um cartão amarelo, a gente explorar jogadas individuais com esse jogador de cartão amarelo. Mas infelizmente não conseguimos tirar alguém da partida, né? Que não deixa de ser uma tática, né? Para ele ter uma superioridade. Mas é isso, a rapaziada não está faltando empenho, estão duelando, estão entendendo a forma de jogar e a gente espera, como eu estou falando, corrigir, né? Tá todo mundo chateado, eu não gosto de perder, ninguém gosta de perder. Mas a gente veio aqui no Engenhão jogar contra um Botafogo, uma grande equipe, e embora tenha a superioridade do adversário, a gente tomou apenas um gol. Eu acho que eu dou um crédito pelo esforço que tiveram, a gente sabe a diferença que tem e trabalhar, porque a gente tem algumas metas dentro do ano, uma delas é o Carioca e a gente precisa voltar a pontuar na próxima partida. Agora, para encerrar a coletiva, Rodrigo, eu queria que você falasse suas considerações finais da partida. Bom, as considerações finais é que a equipe está bastante unida, né? A gente vai trabalhar muito a parte mental deles, recuperar ele, todo o staff está envolvido, toda a diretoria está apoiando. Não é essa vitória, não é essa derrota que pode nos desanimar, baixar a cabeça. Eu acho que a gente está no caminho. É um campeonato muito curto, né? A gente precisa responder na próxima partida. Feliz pelos 2 primeiros jogos dentro de casa, a gente fez a nossa lição de casa, é de suma importância somar 100% dentro de casa, sabe da dificuldade de fazer 3 jogos fora. Hoje era o primeiro jogo, Botafogo completo, e agora é corrigir, atenção, estudar o Nova Iguaçu e procurar ir com força máxima, recuperar, ver quem está 100%, né? Porque não dá para entrar com o jogador meia boca, não dá para entrar com o jogador cansado, né? O tiro é muito curto. E é isso aí, cara. É trabalhar, o grupo tem condições e a gente vai buscar os pontos aí na próxima rodada. Muito obrigada, Rodrigo. Damos por encerrada essa coletiva de imprensa.